Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um medalhão com crisântemos. E o texto que eu escolhi está em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui nós temos o risco. Se você não quiser essa linha em volta, você não precisa colocar, só que daí você não deixa a linha marcada do fundo, você esfuma para fora, tá? Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou começar com o pincel número 16, colocando clareador, toda essa área aqui, ó, do fundo. E quando chegar nessas partes, você não precisa ficar desenhando em volta, respeitando. Não precisa preencher em cima das folhas, porém não precisa gastar tempo circulando as folhas, tá? Pode passar assim, ó, com um pincel grandão, você vai só enchendo. Eu vou passar o clareador aqui no meu e a gente já continua. Pronto. Acho que dá pra ver que aqui, ó, tá com aspecto de molhado. Aqui tem clareador. Você pode usar o diluente também, que vai dar o mesmo efeito. Mas água e aquarela você não pode usar, porque daí ele vai vazar pra fora, não vai respeitar aqui. A não ser que você não vá fazer essa moldura, aí pode usar até água mesmo. Agora eu vou pegar o pratinho e um pouquinho do marfim, tá? Eu vou preencher esse fundo aqui, ó. Tirar o excesso. Aqui entre essas folhas. Na verdade, todo esse canto de cima, todo o canto direito superior aqui, eu vou colocar o marfim. Você viu que quando a gente tem o clareador ou diluente, você não precisa preencher de tinta. Você pode deixar a tinta assim bem mais leve, bem mais transparente. Um vizinho meu de cima aqui do prédio resolveu fazer reforma. Então, de vez em quando, vocês vão escutar algum barulho estranho aí, mas é do vizinho, tá? Vou chegar aqui bem na borda. Olha, eu espalhei aqui o marfim até o final aqui, ó, dessa última folhinha. Depois, aqui onde eu tenho crisântemo, eu vou entrar com um pouquinho desse marfim nos intervalos. Você viu que eu tenho um risco, outro risco. Entre os dois, eu vou fazer um esfumadinho para dentro. Não precisa preencher tudo, mas esse esfumadinho ali é bom colocar. E esse lado aqui, ó, esquerdo, eu vou trazer o marfim até metade aqui, entre as duas folhas maiores. Tá bem espalhadinho. Agora eu vou pegar uma pinceladinha minúscula de amarelo canário e bem aqui no meio vou fazer umas manchinhas, olha, em cima do marfim. Fiz, o pincel tá bem limpo. Eu vou pegar um pouquinho do rosa bebê e vou fazer aqui no canto. Vou sair aqui, ó, entre essas folhinhas e venho descendo um pouco, meio arredondado. Ficou muito clarinho, meu pincel estava sujo, então eu vou pegar um pouquinho do rosa escuro. Isso, olha aí como ele apareceu mais.
um leve rosado. Agora eu vou lavar o pincel, bem lavadinho. E eu vou pegar agora o verde pântano, isso mesmo. E é com o verde pântano que eu vou fazer aqui, ó, o final. Eu vou preencher mesmo aqui, ó. O verde pântano, ele é quase preto, mas com o clareador, ele fica no tom de verde. Um tom de verde bem escuro, mas assim, bem interessante. Agora, aqui, ó, eu tenho uma passagem de cor. Eu vou limpando o meu pincel para cima do marfim. Pode vir trazendo ele até por aqui, ó. E aqui eu vou limpando de leve, porque eu quero fazer uma passagem do escurão pro clarinho. Ó, você viu que ele vem esmaecendo. Agora eu tô trabalhando aqui só com a pontinha do pincel, tem quase nada de tinta. Se eu apertar vai sair bastante, mas eu não quero que saia, então eu vou deixando bem levezinho. Esse cantinho. Aí eu venho trazendo um pouquinho aqui. Por aqui já posso parar. Cresci até muito ali, mas eu volto depois com o marfim. Agora eu vou fazer aqui nesse cantinho um pouquinho também. Aqui eu tenho que fazer transição novamente. E o crisântemo aqui é a mesma coisa, tá vendo? Eu tenho um risco e eu entro um pouquinho pelo meio. Aqui eu venho limpando, 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 limpou tudo. Esse canto eu preencho com verde pântano também. E como eu tenho crisântemo aqui, eu vou fazendo assim, ó. Não vou deixar uma linha reta de jeito nenhum. Tenho que ir trabalhando, deixando essas entradinhas. Eu não tô colocando a tinta em cima. Aqui tem o galinho, depois eu tenho que refazer. Eu faço por cima. Aí você olha no teu risco. Olha aqui, ó. Eu tenho crisântemo, tenho risquinho das pétalas. Eu entro com o pântano pelo meio. Isso é bem importante, tá? Não pode ficar a pétala quadrada assim. Tem que ficar tudo arredondadinho. E como você tem o clareador ali, pode até passar de leve assim o pincel por cima. Mas não deixe quadrado. Vou lavar o pincel de novo. Eu vou voltar com um pouquinho do marfim aqui, porque eu quero empurrar de novo esse verde que eu achei que veio muito pra frente. A gente tem que conseguir um efeito arredondado aqui. E daí, se esse verde vem muito pra frente, fica meio linha, meio quadrado. Aí, já tá bem mais suave. Aproveitando esse verde pântano, eu tenho um restinho aqui ainda. E um pouquinho do marfim. Olha só a cor que fica, bem suavezinha. Com esse pouquinho de tinta aqui, eu vou fazer essas folhinhas de fundo. Mas eu vou trocar de pincel também. Vou pegar um pincel número 6, bem aparadinho. Ó, você pode até pegar aqui, ó, folhinha de fundo. Aqui embaixo, eu passei clareador em cima. Se você não passou, pode passar um pouquinho, tá? Depois aqui, ó, mais pra ponta, você pode colocar a cor um pouco mais clarinha. Eu vou fazer assim a base de todas elas. Um tom mais escurinho embaixo. E pra pontinha, um tom bem mais clarinho.
Eu gosto muito dessa cor do verde pântano com o marfim. Ali eu tenho mais uma. Já fiz todas aqui. Agora eu vou com o mesmo pincel. Eu vou usar só o marfim. E eu vou fazer aquela ranhura. Vai ficar irregular? Vai. Mas eu vou colocar assim um pouquinho de luz. Eu não vou conseguir fazer aquela ranhura direitinho, bem certinha, mas eu vou conseguir deixar manchas. E não precisa ficar arrumando muito, tá? Só um detalhezinho já é suficiente. Aí as folhinhas vão clarear ainda mais. Aqui embaixo também. Olha, aqui eu já fiz as 4 pequenas e agora eu vou colocar o clareador nas 2 maiores. Já vou aproveitar e já vou colocar o clareador naquelas lá de cima também, porque na sequência a gente já vai pra lá. Se onde você mora seca muito rápido, então você coloca depois ali em cima, tá? Aqui embaixo você coloca só na hora que você vai pintar daí. Agora eu vou pegar aqui, ó, o verde pântano. Vou começar por essa. Essa parte aqui tá bem escura, tá por trás. E aqui, ó, eu coloquei a ranhura pra cima. Eu vou deixar essa ranhura já. Aqui agora essa, a ranhura tá pra cima. Já vou colocar também. E eu vou colocar aqui embaixo, assim, um contorno de fora pra dentro. Aqui vai ficar tudo escuro, ó, aqui no pé. Essa daqui, posso pôr um contorninho aqui também. Lavo o pincel e agora eu venho com o marfim. Ela vai ficar com uma intensidade de cor um pouquinho maior, porque eu não tô colocando misturinha, como eu fiz com as outras menores. Aí, só da metade pra cima que eu vou pôr esse marfim aqui. Agora, nessa, eu vou pôr o marfim aqui, ó, na parte que ela tá por cima daquela. Deixo arranhadinho. Do lado de cá, vou pôr um pouquinho também. Ó, já fiz aqui a separação desta com esta. Feito. Agora eu vou fazer exatamente isso naquelas 4 folhas lá de cima. Eu vou começar por essa daqui, que é uma menorzinha. E tá aqui por trás. Eu vou deixar ela um pouquinho mais clara. Pus o pântano, agora já venho com o marfim. Tá bem cheinho de clareador. Aí, agora, essa daqui, a maior. Vou colocar o pântano no meio, puxo pra cá, pra onde eu deixei aquela ranhura. Vou fazer aqui do lado de fora um contorno. Vou puxar pra dentro. Lavo o pincel e venho com o marfim, colocando o marfim nas áreas que não tem tinta e puxando pra cima da área que tem tinta, que é o pântano. Do lado de cá. Isso. Viu como a cor ficou um pouquinho mais intensa? Porque não tinha misturinha. Agora essa daqui é a mesma coisa. Puxo pra cá, que é onde eu deixei a ranhura. Aqui, esse lado, já deixo o contorno e puxo um pouquinho pra dentro.
lavo o pincel, porque se eu não lavar, o pântano já vai misturar com o marfim e já vai ficar uma mistura um pouco, já vai ficar um tom um pouco mais claro. Assim, ó, eu consigo pegar ele quase puro. E ele só vai se misturar onde eu puxar. Onde eu coloco a tinta, o marfim fica bem clarinho. Aqui a mesma coisa. Não lavei o pincel. Olha como o marfim já ficou bem esverdeado. Eu já quero essa daqui um pouquinho mais sumidinha também. Então, eu não deixo aquela luz muito intensa. Bom, agora eu vou meu pincel tá limpinho, mas eu tenho tinta fresca aqui. Eu vou dar uma esfumada aqui, ó, pra dentro. Pra não deixar aquela linha muito redondinha. Se deixar, depois você fica na obrigação de preencher. E eu não quero, então já vou deixar assim meio esfumadinho, quebrando aquela linha. Você viu que eu não deixei linha aqui, ó, em nenhuma parte. Sempre eu quebro a linha. E agora nós vamos já fazer a base do crisântemo. Eu vou colocar o clareador em cima de todo o crisântemo. Aqui na beiradinha, você pode passar em cima, assim, ó, todo. Não precisa ficar respeitando perninha por perninha. Com esse mesmo pincel, aqui nós temos dois. E esse daqui tá por trás daquele. Eu vou começar por esse daqui. Essa área aqui, ó, é a área do miolo, tá? Coloquei o amarelo canário. Lavo o pincel. Agora, eu já vou pegar o rosa escuro com esse mesmo pincel e vou passar em cima desse sorriso. Vou puxar pra cima. Vou pegar mais um... Eu puxei toda aquela tinta pra cima. Agora, eu peguei mais um pouquinho e vou puxar aqui, ó. Fazendo uma sombra aqui embaixo. Por que que eu não passei geral? Porque esse tem umas pernas aqui, ó, por cima desse. Então, eu não quero preencher aquele agora. Tô puxando pra fora, aqui, ó, desse lado. Olha que legal, a gente já consegue preencher a área que tava sem tinta. Toda essa área de baixo daquele e embaixo aqui do desenho. Eu vou deixar com esse rosa escuro. Aqui, ó, inclusive, eu já vou entrar aqui até mais ou menos a metade. Aí eu vou esfumando pra dentro do amarelo. E você viu que essa parte aqui ficou bem clarinha. Eu acabei de dar uma pincelada aqui, que não precisava. Mas não deixa-se nenhuma área branca aqui sem tinta. Dá uma espalhadinha com essa tinta. Agora, do lado de cá, eu já vou colocar, não lavei meu pincel, o rosa bebê. Ó, ele é bem diferente, mas a gente consegue fazer uma mescla dele aqui, ó, com o rosa escuro, que fica, ele clareia bem o rosa escuro e fica uma harmonia bem legal. E o risco ainda não desapareceu, tá vendo? Eu tô colocando bem de leve, como tinha clareador, aí fica tudo mais fácil. Agora aqui, ó, eu tenho os riscos, né? Eu já vou puxar com o rosa bebê bem do ladinho. Eu não tô colocando em cima, tô colocando do ladinho.
Tô puxando pra dentro, ó. E não tô levando até o final. Essa daqui é a parte que tá saindo pra fora. E aqui eu tenho um pedacinho que é desse, e esse grandão aqui, ó, é daquele de lá. Agora, aqui. Essa parte aqui também é rosa bebê, porque ainda é clarinho. Olha como eu tô trabalhando com o pincel. Eu pego bem de pezinho. E eu vou seguindo o risco. Aqui nem vou colocar o rosa bebê. Aqui só uma encostadinha, acho que já tá meio grande o pincel. Aqui, olha, bato o pincel, puxo pra dentro com o rosa bebê. Procura ficar bem no espaço, tipo, não crescer muito esse daqui, porque senão pode ficar meio torto. Agora aqui, ó, essas pétalas elas vão convergir todas para este ponto aqui. Então, esse espaço eu posso até fazer alguma coisinha assim, mas eu não vou colocar porque eu quero colocar um tom um pouquinho mais escuro ainda. Só que para isso eu vou trocar de pincel. Peguei o púrpura. Ah, antes eu tenho que pôr aqui um pouquinho do rosa bebê. Ainda, né? Aqui a gente não puxa, porque a gente só tá vendo essa pontinha aqui lá atrás. Então, é uma encostadinha de pincel só. Mas antes, com o púrpura, esse é um pincel número 6, eu vou colocar aqui bem em cima do risco. Eu tô colocando, eu não tô fazendo um sorriso, tá? Colocando. Agora eu vou puxar assim, ó, um pouquinho pra cima, de preferência entre esses risquinhos aqui que a gente colocou. Agora eu vou puxar aqui, ó, pra baixo, fazendo uma sombra mesmo. Aqui vai ficar quase que preenchido. Ficar mais escuro. Bom seria vir com o rosa escuro, porque essa é uma área de luz. Então, pode subir um pouquinho assim, ó, só com rosa escuro. Agora, esse daqui, eu vou começar também colocando aqui em cima um pouquinho do amarelo canário. Lá vem meu pincel. Eu vou trabalhar agora o amarelo bebê. Vou colocar inteiro. Você viu que o risco continua ali. Esse lado de cá, eu vou deixar mais claro. Então, eu já começo puxando com o amarelo bebê. Ó, aqui assim. Já vou deixando as pétalas. Não precisa deixar excesso de tinta, tá? Mas a forma, você tem que fazer essa curvatura direitinho. Esse lado aqui, eu vou deixar um pouquinho... Ah, agora eu venho aqui em cima e já vou deixar também aqui, ó, umas apertadas de pincel, assim. Vou entrar um pouquinho pra cima do amarelo. O lado de cá, eu já vou colocar... Peguei rosa escuro, coloco aqui, ó, bem nesse sorriso. Dou uma esfumada pra cima. Dou uma esfumada aqui, ó, pra baixo. O lado de cá, eu já vou colocar o rosa escuro e já vou puxando. Eu quero deixar esse lado aqui bem mais claro e esse bem mais escuro. Você viu que aqui você não tem um espaço marcado certinho.
você tem um buraco. Então, você que vai fazer a pétala, você que vai montar. E não faça tudo igualzinho. Agora aqui a gente vem trazendo rosa, mesclando no outro e vai fazendo a transição. Então, aqui eu saio para fora e aqui já fica mais escuro. Aqui em cima também, ó, eu tenho que entrar com um pouquinho do escuro aqui até se perder dentro do outro rosa. Vou trocar de pincel, pegando o pincel pincel número 6, eu vou pegar um pouquinho do púrpura e vou fazer aqui dentro, assim, um batidinho, que não vai cobrir o amarelo todo, mas a parte de baixo vai ficar assim um tom bem caramelo. Vou aproveitar e vou pôr no outro aqui que eu não coloquei também. Deixa mais manchadinho esse lado, mais escurinho. Agora que eu fiz vou deixar ainda um pouquinho mais acentuado aqui essa parte do sorriso, que eu trabalhei com pincel grande e deu uma boa misturada. Um pouquinho mais de sombra. Agora a gente volta no outro, fazer o acabamento dele, antes que seque. E eu vou trabalhar aqui, essa área, novamente com o bebê, o rosa bebê. Eu pego a tinta com o pincel bem de pezinho. Aí, o pincel fica com tinta igual dos dois lados. Eu vou começar aqui, ó, essa parte. Eu vou colocar mais algumas pétalas. Você viu que eu tenho uma que sai aqui pra fora, que dá até pra dar uma arrumada, mas não precisa muito. E depois uma outra no intervalo que não sai lá de fora, ela é um pouquinho mais pra dentro, pra ficar sobreposição. Agora eu vou trabalhar essa área aqui, ó. Primeiro a gente faz aquela base e a gente faz o caminho. Aí agora a gente volta fazendo as pétalazinhas mesmo, ó. Trabalhei até aqui o meio, nem cheguei até embaixo. Eu volto também aqui em cima com algumas pinceladinhas que são bem mais curtas. Essa do meio aqui, então, ó, você só aperta o pincel. Aí já começa a torcer o pincel pro lado de lá. Só que esse lado eu vou fazer com o branco. Não lavei meu pincel, mas eu quero que fique bem clarinho. Aqui não posso entrar muito. Olha como eu tenho pétalas em rosa bebê lá por trás. Aqui não vai sair daqui de cima, porque essa aqui ainda é uma pétala que tá atrás, tá? Mas eu posso sair daqui, ó. E uma aqui no meio. Esse meio, se você quiser colocar alguma pétalazinha, vai ser com o rosa. Assim, ó, só uma aqui e um pontinho ali. Aqui não vou nem trabalhar nada. Aqui eu vou pôr mais uma e eu acho que já fechou. Não precisamos mais. Cuidado para você não ficar colocando muita, que daí acaba encontrando todas as linhas e não fica a pétala inteira. O lado de cá eu vou trabalhar com o rosa desse lado que é mais escuro. Então, assim, eu vou começar, vamos começar aqui pelo meio, né? Você viu que a minha pincelada, ela não chega ali. Não precisa. Aqui, mais uma. E a curvatura, se você reparar, todas vão vir para esse ponto. Todas que eu quero dizer assim, ó.
Você pega a linha daqui, vem, você vem, você vem, você vem, não necessariamente trazendo o pincel, mas se você perceber, todas as linhas, elas vão apontar para esse ponto aqui. Se você fizer uma linha que esteja apontando para um ponto aqui, por exemplo, tá errado. Porque você interrompe, só que se continuar, ela tem que vir parar aqui. Aqui não vou trabalhar muito, só umas pinceladas, porque aqui é uma área que eu quero mais escura, né? Uma área de sombra. Vou deixar até assim um pouquinho mais, um pouquinho menos de tinta. Aqui, ó, já vou começar a trabalhar a parte da frente, ó. Olha, todas elas, se eu puxar um pouquinho mais, elas vêm aqui. Por aqui mais um pincelzinho sujo. Aqui em cima a mesma coisa. A do meio geralmente é só uma pinceladinha. Aí para os lados você começa novamente, ó, curvo. Aqui eu já quero trabalhar com o branco. Aqui eu ainda posso subir com alguma coisinha. Lavei meu pincel. E agora aqui o branco. Vamos começar aqui? Ó, 1, 2, 3, que não veio até embaixo. Uma que não... Já tô ficando aqui, ó, pra cima, porque eu quero colocar mais aqui no meio. Essa daqui mais clarinha, porque ela tem que passar por cima dessa. Essa também. Agora eu já tô invertendo aqui, ó. Deixar mais comprida. E você viu que não necessariamente eu preciso colocar em cima daquela que eu já coloquei. Então, já tá de bom tamanho aqui, já tá grande. Esse centro aqui, eu posso colocar, ó, mais uma aqui, mais uma aqui. Porque são pétalas que estão na frente. Podem ficar assim meio atravessada. Mais uma de branco aqui, mais uma de branco aqui. Fechamos esse espaço. Aqui eu acho que já tá até bom. É difícil? É. É possível? É. Para quem? Para aqueles que treinam. Eu acho o crisântemo mais difícil do que a rosa. Porque a rosa, ela tem uma linha bem certinha, que se você seguir, você consegue fazer uma rosa. E o crisântemo não, você tem que ir fazendo e tem que ir sentindo onde precisa mais um pouquinho, onde você tem que arrumar, escurecer, clarear. Mas se você treinar, com certeza você vai conseguir. Eu vou colocar aqui, ó, uma pinceladinha de verde pântano, uma pinceladinha de púrpura. E com essa cor eu vou fazer aqui embaixo um cabinho. Eu tô usando o pincel número 2. É assim, ó, 2 cabinhos. Não faça isso daqui com pincel 0, tá? Porque o crisântemo, ele tem um cabinho assim bem grossinho. E agora um pouquinho do marfim com a tinta pra cima. E eu vou colocar essa tinta do lado superior desse cabinho. E vai ficar assim, ó, marcadinho. Vou pegar um pouquinho mais e vou colocar bem aqui, bem lá no fundo. Só umas pinceladinhas do lado que tá mais escuro. Vai dar um pouquinho mais de profundidade aqui no miolo. E agora o pincel 0 e o pântano. E eu vou fazer aqui, ó, esses galinhos. Se você quiser e tiver necessidade, pode diluir um pouquinho. Acho que se diluir vai ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar.
eu não vou diluir, eu vou deixar assim, que ele fique meio crespinho. Essas folhinhas também tem esse, ó, é um acabamento, não é um contorno. Eu gosto de passar uma linha aqui no meio, e depois eu vou fazendo assim, ó, umas pinceladinhas. Você viu que não fiz inteiro. E outra coisa, nada de fazer redondo e nem de fazer muito reto. Você vai literalmente encostando o teu pincel. Eu gosto de fazer uma pontinha e depois aproveitar todos esses gordinhos assim para colocar um pouquinho da cor mais escura. Olha só, não está contornado, tá vendo? Eu insisto nisso, porque tem muita gente que contorna inteiro, aí fica pesado. A não ser que seja o objetivo, tá, gente? Não tem nada errado. Olha, eu vou fazer esse acabamento em todas as folhas. É claro que nas folhas maiores vai ficar um pouquinho mais forte, porque elas têm uma intensidade de cor maior. Aí depois eu mostro para você. Agora, com o pincel número 2, bem gastinho, eu peguei aqui, ó, um pouquinho do marfim e um pouquinho do verde pântano para fazer esse acabamento aqui, ó. Eu só vou passar o pincel fazendo uma linha em cima do risco, tá? Marfim com verde pântano, aqui bem clarinho, quase só o marfim, só mesmo para cobrir o risco e para fazer um acabamento, né? Eu vou fazer no meu e daí já mostro para você. À medida que vai encontrando ali, ó, o verde pântano, você pode ir aumentando um pouquinho a intensidade dele. Aqui eu tenho a versão que eu fiz para você hoje no tecido. Esse daqui foi pintado com tinta de tecido na madeira. Ó, uma madeirinha de pinos. 1998, gente. Eu fiz isso aqui. Eu fiz uma série. Aqui eu passei pasta para modelagem e pintei com purpurina. E hoje eu resolvi trazer essa versão para vocês no tecido. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. E para você que me apoia, muito obrigado.